Olá, nós estamos no laccursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte. A gente vai conversar hoje sobre o artigo 5º, aula número 3 sobre o artigo 5º, direitos fundamentais, tudo sistematizado, né? Vamos lá? Olha só, hoje a gente vai falar sobre liberdade. Na aula passada a gente falou sobre a vida, hoje a gente fala sobre liberdade, um dos direitos mais importantes previstos na Constituição da República, em especial lá no artigo 5º. Vamos falar de direitos relacionados à proteção de liberdade, todos eles, né? É aqui no estudo sistematizado do laccursos.com.br. Então vamos lá, liberdade. O que a gente tem de interessante e de importante para falar sobre esse assunto hoje? Dentre os direitos fundamentais, destaca-se a inviolabilidade da proteção à liberdade. Assim como a vida, a proteção da liberdade é uma proteção relativa, né? Ou seja, comporta exceções. Quando a gente fala em proteção da liberdade, quando a gente fala em tutela da liberdade, a gente está falando de um direito relativo. Por que relativo? Porque a gente bem sabe que é perfeitamente possível cercear, limitar a liberdade das pessoas. Basta você pensar numa prisão. A prisão é sim uma violação, é sim uma limitação da proteção da liberdade do indivíduo. Mas é uma limitação, é uma violação, é um cerceamento previsto e autorizado pela Constituição da República. Portanto, esse modelo de cerceamento ele está inserido no sistema democrático, no sistema constitucionalista previsto no Brasil. Tá? Exceções à garantia da liberdade, por exemplo, a prisão. Né? O princípio da legalidade também interfere nesse ponto. Por que o princípio da legalidade? Você não pode utilizar as suas liberdades para poder, de alguma maneira, descumprir a lei. Você tem liberdade de pensamento, tem liberdade de expressão, mas a tua liberdade não pode contrariar dispositivo legal, muito menos dispositivo constitucional. Hoje cedo, quando eu vinha para Brasília, eu ouvi na rádio falando o seguinte, que movimentos populares de apoio ao governo federal vão iniciar neste final de semana e na semana seguinte bloqueio de estradas importantes no país como uma forma de protesto ao impeachment da atual presidente da República, a presidente Dilma. Isso tem a ver com liberdade? Vamos lá, o que você acha? Isso tem a ver com liberdade? Será que a gente está falando o bloqueio, olha só, bloqueio de uma BR, por exemplo. Bloqueio de uma BR, uma rodovia, né? Bloqueio de rodovias. Vamos colocar rodovia que fica melhor, né? Bloqueio de rodovias. O bloqueio de rodovias, ele está vinculado ao direito de liberdade? Está vinculado ao direito de liberdade ou de tutela da liberdade? Esse é o ponto, né? Se a gente for pensar na liberdade aqui como liberdade de protestos, sim, está perfeitamente ligado a ideia de liberdade com a ideia de liberdade de protestos, ou seja, eu tenho o direito de manifestar a minha opinião favorável ou contra ao governo federal, à atual situação, ao impeachment e por aí vai, mas o fato é que essa liberdade de expressão não pode, em momento algum, resguardar alguma ilegalidade. Que ilegalidade nós teríamos aqui na ideia de um fechamento de rodovia? Vamos lá. Que ilegalidade que eu tenho aqui? Vamos pensar na rodovia. Rodovia, ela representa um serviço público. Um serviço público. E todo serviço público está sujeito a um princípio administrativo super importante, que é o princípio da continuidade do serviço público. E aí eu te pergunto, será que eu posso, com um protesto sobre o argumento de exercício da liberdade de expressão, o exercício da liberdade de manifestação, será que eu posso bloquear uma rodovia, interromper um serviço público? Complicado, né? À medida que você tem a liberdade de exercer seus direitos, em especial o direito de manifestação, esse seu direito de manifestação ele não pode, de forma alguma, limitar, por exemplo, a realização de um serviço público ou limitar o direito de ir
e vir de outras pessoas, né? Porque aí você corre um risco enorme dessa liberdade se transformar numa ilegalidade. Né? Aí você pode pensar o seguinte, pô, mas então eu nunca vou poder fazer um protesto com efeito, paralisando uma rodovia, porque afinal de contas eu vou estar interferindo na liberdade de locomoção de outras pessoas. Vejam só, o bloqueio de rodovia não é algo, como é que eu posso dizer, admirável, né? Porque quando você bloqueia rodovias, você causa uma série de problemas, de caráter econômico, de caráter de saúde pública, de segurança pública. Então o bloqueio de rodovias não é o meio mais adequado, mais correto, digamos assim, de você manifestar. Mas é possível, perfeitamente possível, você exercer um bloqueio parcial. Sim, um bloqueio parcial. Se eu tenho duas pistas, por exemplo, libera uma. A outra pista fica bloqueada. Isso vai diminuir o fluxo de veículos, vai tornar tudo mais lento, mas você não interrompe o serviço público. Ah, mas e se for uma pista simples? Se for uma pista simples, de vai e vem, você interdita ela do mesmo jeito e garante a passagem de veículos só por uma das faixas de rodagem. Vai continuar causando tumulto, vai mostrar para todo mundo que você está indignado, que você está protestando e tal. Isso é o quê? Isto é o que a gente chama de ponderação, né? Proporcionalidade. Então a liberdade, ela é sim uma garantia, é um direito relativo. Ela é relativo. Via de regra, eu não posso, sob o escudo do direito de manifestação, bloquear uma rodovia para dizer que eu sou a favor ou sou contra o impeachment da presidente Dilma. Eu não posso fazer isso. Porque isso viola a liberdade de outras pessoas. Isso viola a continuidade. Meus amigos, gostou da aula do professor? Grande professor. Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso completaço, super competitivo para o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco 2016, acesse no site laconcurso.com.br, que lá nós temos a melhor proposta pedagógica e o melhor custo-benefício da internet. Pode pesquisar, pode procurar, que você vai concordar conosco aqui do LAC Concurso. Tá certo, meus amigos? Olha só, aqui no LAC é o único site do Brasil que você vai se preparar, você vai estudar para esse concurso com um projeto pedagógico diferenciado. Aqui nós temos uma grande metodologia chamada de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então você tem um treinador pessoal de concursos. Basta cumprir suas metas de estudos, que lá em março você vai fazer essa prova e vai sair muito bem na prova. Ok, meus amigos? Grande abraço. Ah, já ia esquecendo, você gostou da aula? Quer o material de apoio? Então clique aqui embaixo, tem um link, você vai lá no site, vai estar lá em documentos, você pode fazer download dessa videoaula a custo zero. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá